ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte, onde você estiver aí, que esta adoração ao Senhor chegue ao trono da graça do nosso Deus, que seja um tempo único, um tempo de partilha, um tempo de comunhão, um tempo de rendição, e que o nosso Deus seja adorado, seja exaltado nessa noite. Vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção, pedindo a graça, pedindo a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, e que o nome dele seja exaltado e louvado. Vamos orar ao Senhor. Vai ter que virar ali? Nós vamos virar a câmera aqui, viu, queridos? Deixa a galera virar aqui. Parece que está de lado, né? Isso. Ok? Vamos então orar ao Senhor, vamos colocar as nossas vidas diante do Pai e vamos reconhecer a grandiosidade dele. Pai, nessa noite nós estamos aqui para te louvar. Tu conheces, ó Deus, a motivação do nosso coração. Tu conheces, ó Pai, o motivo pelo qual estamos aqui nessa noite. Pai, receba o louvor, receba a adoração, receba, Pai, a confissão. Receba, Deus, nesse momento no teu trono de graça, os louvores, todos os cânticos, a adoração do teu povo, onde os teus filhos estiverem em suas casas. Visite-os, ó Deus, com o teu poder, com a tua graça, com a maravilhosa presença do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Senhor, seja bem-vindo entre nós. Tu és maravilhoso, tu és lindo, e nós nos rendemos com todo o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, o nosso ser, as nossas mãos, o nosso corpo, o nosso ser, Pai, todo ser que respira, louve ao Senhor, e nós queremos te louvar nessa noite. Portanto, seja bem-vindo, seja adorado. Pai, nessa noite nós queremos já orar, ó Pai, pela vida do Luiz, pela vida do Flávio, pela vida do Luiz, da Eloana, do Cleiton, da Sandra, Pai, Verta, aqueles que estão com suspeita de Covid, que eles sejam visitados pelo teu poder e a tua graça. Pai, fique conosco neste momento, para que tudo que preparamos para ti, Senhor, ocorra de acordo com o teu querer e a tua vontade. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor. Se quiser se colocar de pé aí na sua casa, sentado, como você estiver melhor, adore e se ligue no Espírito, porque sabemos que o nosso Deus, Ele tem feito maravilhas, Ele tem realizado coisas grandes entre nós. E eu quero aproveitar esse momento, antes de cantarmos um cântico, para agradecer a você que doou os alimentos. Irmãos, foi impactante, foi emocionante rever os meus irmãos, as minhas ovelhas, pelo menos um pouquinho. Foi demais, demais. As pessoas já estão sugerindo aí o drive da limpeza, para a gente abençoar outras pessoas também. Que lindo, muito obrigado. Eu emocionei, chorei várias vezes de ver o carinho, a disposição, a alegria dos irmãos em poderem abençoar. Muitas cestas já chegaram aqui completas e vão abençoar pessoas. Que Deus a todos abençoe. Boa noite, meu irmão, minha irmã que está aí de casa nos assistindo. Como o pastor acabou de dizer, se você se sentir à vontade para ficar de pé, para encher a sua casa de louvor e adoração ao nosso Deus, o único que é digno, faça isso nesse momento. Se tem algo que esses dias tem nos ensinado, é que a igreja do Senhor não para. A igreja do Senhor não para de adorar, não para de trabalhar para a glória do nome do nosso Deus. Então nós vamos declarar, nós vamos dizer que as bocas continuam louvando o nome do nosso Deus, que as mãos continuam sendo levantadas ao único que é digno. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Aleluia.
Declare. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Tu és o nosso rei, Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Cante o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Em cada casa, Senhor, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos cantar juntos do início. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Oh, aleluia, o teu reino é sempre eterno, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Sim, Senhor, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, sim, Senhor. Nada pode nos calar, nada vai nos calar. A tua igreja está aberta, com as portas abertas. Existe uma igreja em cada casa, cada família, levantando o teu nome, o teu santo nome, todo-poderoso. Ó Deus, no meio da enfermidade, da dor, da dúvida, nós temos a quem recorrer. Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei, e o Senhor continua assentado sobre um alto e sublime trono, governando as nossas vidas, governando a nossa história, governando a nossa igreja. E por isso, ó Deus, nós temos a certeza de que nada pode nos abalar. Nós estamos seguros, firmes no Senhor. Aleluia, a tua igreja te adora. Amém e amém. Glórias ao Senhor, que bênção. Quero convidar você, meu amado, a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Eu quero pensar com você nessa noite sobre o tema Não Esqueça o Ingrediente Principal. E nós vamos pensar, à luz da palavra de Deus, sobre a igreja de Éfeso. Pedagogicamente, eu
deixei a igreja de Éfeso por último, embora na lista ela é a primeira. E aí nós entendemos por que Deus ele preparou essa noite tão especial para a gente estar aqui juntos, adorando, rendendo louvores ao nosso Deus e pensando à luz da palavra neste texto. Apocalipse 2, do capítulo de número 2, do verso 1 em diante, diz assim: escreva ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Eu sei que não suportas os maus e que puseste à prova aos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Eu tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta às obras que praticavas no início. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. Não esqueça o ingrediente principal. É interessante que nessa quarentena eu tenho ouvido falar de pessoas que têm aprendido receitas novas. Lá em casa mesmo, meus amados irmãos, a irmã Kelly está um espetáculo. Está cozinhando como ninguém. Lá a gente tem a Solange, né? A Solange é aqui da nossa igreja, mas agora ela está Solange. E lá eu estou com a Soperto, né? A Kelly é a minha Soperto, pertinho de mim. E é interessante olharmos o quanto o nosso Deus tem sido bondoso. Esses dias a irmã Kelly fez um bolo e eu fui bater o bolo. Lá em casa não tem batedeira, é um detalhe. E eu fui mexer o bolo. Enquanto eu estava mexendo o bolo, a Kelly já estava com a impressão que o bolo ia ficar pequeno. Mas, irmãos, tal foi a surpresa quando terminou e ela colocou no forno e o bolo cresceu de uma forma maravilhosa. Os ingredientes estavam na dosagem certa. Ela não colocou muito açúcar, nem pouco açúcar. E foi saboroso tomar aquele café Pimpinela Gold, o melhor do Brasil. Comermos aquele café, tomarmos o café, comermos aquele bolo delicioso e estarmos juntos. A Kelly está aqui, está rindo e com certeza ela tem desenvolvido essas habilidades na culinária. Eu estou com a Sol perto e ela está bem perto de mim. É interessante quando a gente come uma comida sem sal, quando a gente come algo que nós vemos que não está tão saboroso assim, é horrível. É horrível aquela sensação de que está faltando o ingrediente principal. E é por isso que eu quero pensar com você nessa noite sobre algo que faltava, que era principal à igreja de Éfeso. E Jesus, aquele que vai escrever, vai descrever sobre essa igreja, é válido lembrar que naquela época dos apóstolos, a cidade de Éfeso já tinha cerca de 250 mil habitantes. Era uma cidade estuntuosa, uma grande metrópole. Embora Pérgamo, ela se configurou como a cidade, a capital da Ásia, Éfeso era uma cidade muito importante, porque em Éfeso tinha um porto muito grande,
onde os maiores navios da época aportavam ali. É interessante perceber que aquela cidade também se tornou um centro de importação e um centro de exportação. Os estudiosos chegam a dizer que Apocalipse, capítulo de número 18, o verso de número 11, fala das especiarias que haviam lá, e chegam a citar que essas especiarias estão ligadas à cidade de Éfeso, do que ela produzia. E se você abrir aí a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 18, verso de número 11, ela que era uma cidade que tinha um mercado muito bom, que produzia, que vendia muito para a Ásia Menor, Apocalipse chega a dizer que os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra sua mercadoria. Artigos como o ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro, e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina, trigo, bois, ovelhas, cavalos, carruagens. É interessante que essas especiarias aqui, de Apocalipse 18, estão ligadas à cidade de Éfeso. Tal era a importância. A cidade de Éfeso também, ela concentrava os Jogos Olímpicos da época. E os Jogos Olímpicos da época eram os gladiadores. Lá havia o Coliseu, o anfiteatro, que era com a capacidade de 24.000 pessoas sentadas. Era uma cidade, portanto, tida como, lá como tinha o templo à deusa Diana, eles diziam na época que era a 7ª maravilha do mundo. Lá estava o templo da deusa Diana. Portanto, os habitantes da cidade de Éfeso se tornaram pessoas supersticiosas, porque havia uma miniatura desta chamada deusa Diana que era vendida e comercializada. O apóstolo Paulo passou por lá e talvez seja por essa razão, como entendendo que a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante para o cenário mundial da época, é que nós entendemos que foi a cidade que o apóstolo Paulo mais ficou tempo. Ali ele ficou cerca de 3 anos. Ele vai para uma escola, a escola de Tirano, prega a palavra, forma apóstolos, forma ali servos do Senhor, professores de Bíblia naquela escola, homens de Deus como Timóteo, por exemplo, Epáfras, foram alunos do apóstolo Paulo nessa escola, a escola de Tirano. E é interessante então perceber que essa cidade, ela então vai se tornando esse universo também de um culto idólatra, um culto à deusa Diana. Os estudiosos chegam a dizer acerca dessa cidade, queridos, que por conta desta deusa Diana, que levava aqueles habitantes daquela terra à idolatria, ao ponto de eles se embriagarem. E eles se embriagavam tanto que eles vomitavam e comiam o próprio vômito novamente e voltavam a se embriagar. Tal é o sentido que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, por causa da influência de toda esta adoração à deusa Diana. E ali foi que surgiu um filósofo chamado Heráclito, que ele tinha um dizer, era tido como um filósofo chorão, e as pessoas perguntavam por que ele era tão depressivo, melancólico, por que ele não sorria? E a expressão que ele tinha acerca da cidade é que, porque ele vivia no meio de um povo imoral. Riqueza, especiarias, mercadorias,
um porto, uma cidade imponente, porém, Jesus vai descrever algumas coisas acerca desta igreja e que eu quero pensar com você nesta noite. É interessante que o verso de número 2, primeiramente o verso 1, Jesus ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, ou seja, a representatividade do próprio Cristo na sua plenitude, das igrejas. Ele que nos conhece na palma da sua mão, ele se apresenta ali, e no meio da igreja ele passeava com o seu candeeiro, essas igrejas representadas aqui também como esses candeeiros. E Jesus agora vai dizer: eu conheço as tuas obras. E veja que não eram apenas coisas ruins. Esta igreja, a despeito do fato de ser influenciada por todo esse universo grego-romano de idolatria, também esta igreja, ela conseguiu se manter em algumas realidades que Cristo Jesus vai notar. Veja, o texto diz: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. É como a ideia aqui é a tua perseverança, o seu longo ânimo diante das tribulações. Você se deixou afatigar. A expressão no original é isso: você lutou, você perseverou, você se deixou afatigar. Mas aí eu extraio então uma primeira verdade para aplicar às nossas vidas nessa noite. Em primeiro lugar, faça tudo com excelência, mas não esqueça o principal. Jesus estava dizendo que eles faziam com excelência. Talvez a igreja de Éfeso, ela fosse muito operante, muito operosa nos seus feitos e nas suas obras. Porém, faltava algo que era principal, e era o amor. O amor faltava àquela igreja. Sabe quando ela começou a se habituar com as obras, mas faltava a motivação certa? Por isso que Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo de número 13, que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tivesse uma fé capaz de transportar os montes, ainda que eu doasse todos os meus bens aos pobres, e o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu fizesse a somatória de várias obras para as pessoas, e ele vai dizer: se eu não tivesse amor, eu nada seria. Eu seria como um símbolo, um prato que soa, mas não causa efeito nenhum, não muda, não traz transformação, porque quando Deus ele sonda com aquele termômetro o nosso coração, ele sabe exatamente quando nós somos movidos pelo amor real. E quando nós vivemos em torno de nós mesmos, quem é a pessoa que não ama? Uma pessoa que não ama é aquela pessoa que não consegue sair de dentro de si para ir ao encontro do outro. Uma pessoa que não ama, ela vive uma vida mesquinha, no sentido de viver somente para si. É uma vida apequenada. Nós conhecemos o amor em algumas faces. O amor eros, que é o amor do homem para a esposa. O amor philos, que é o amor de amizade. E nós conhecemos o tão esperado amor. E aqui a palavra que vai se encontrar sobre a igreja de Éfeso é o amor desejado pelo próprio Deus, que é o amor ágape. É o amor ágape. Você se lembra de um momento que Jesus ele vai perguntar para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Pedro é arguído por Jesus quando Jesus lhe pergunta assim: Pedro, agapas-me, Petros, agapas-me, você me ama com um amor incondicional? E é lá depois da ressurreição, Jesus aparece naquela praia. Jesus vai na praia dos desesperados, Jesus se encontra com ele, e Jesus vai medir o amor de Pedro, e Jesus sabia que o amor de Pedro não era assim, tão leal, tão incondicional. Mas é interessante perceber que ali Pedro é tratado, e nessa noite Jesus quer que você não esqueça o que é principal. Não se esqueça
a coisa principal da coisa principal. O ingrediente principal que não pode faltar nas nossas vidas é o amor. As obras, as tarefas, tudo naquela cidade, naquela igreja, era muito bom, mas aquela igreja faltava algo principal. Por isso, em segundo lugar, querido, reavalie as suas convicções e examine a sua fé. Em segundo lugar, reavalie todas as suas convicções. Reavalie, examine a sua fé. É interessante que lá haviam os nicolaítas. Um estudo que eu fiz a respeito dos nicolaítas, eu descobri algo interessante. Eles são de uma descendência de um dos diáconos de Atos, capítulo de número 6, verso de número 5, que foi Nicolau. Nicolaítas significam aqueles que conquistam. Daí veio o sentido da palavra Nike, que é conquista. É dessa expressão grega. Foi um apóstata, foi alguém que se desviou, alguém que deixou de estar na presença do Senhor, e ele era lá uma influência no meio daquela igreja. E aí o Senhor Jesus vai elogiar a igreja e dizer assim: olha, vocês rejeitam essas obras, vocês não são favoráveis aos nicolaítas, da descendência de Nicolau. Jesus elogia, Jesus fala desse amor, que era um amor que eles precisavam voltar agora ao início, e eles não poderiam esquecer, reavaliando as suas convicções, reavaliando aquilo que estava no interior das motivações. Como? É interessante que Jesus, ele vai dizer no verso de número 4 assim: eu tenho, porém, contra ti o fato que deixaste o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. A igreja havia deixado o primeiro amor. É interessante que olhar para esta verdade nos dá a receita aqui, porque o verso de número 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. O texto vai dizer isso: lembra de onde caíste, arrepende-te. Não podemos esquecer o que é principal. E quando você se esquece daquilo que é principal, querido, você começa a fazer por interesse. Você já viu uma pessoa que não consegue partilhar o que tem? Você já notou uma pessoa que não consegue analisar aquilo que ela pode partilhar? Ela não consegue compartilhar nada que tem, ela vive mesquinha, ela vive nos seus interesses, ela vive olhando para si, ela vive só olhando para as suas coisas. Uma pessoa que não ama. E Deus nessa noite quer que você visite a si mesmo, visite o seu interior, visite as suas motivações. Todas as vezes que nós somos voltados para nós, não conseguimos partilhar, não conseguimos compartilhar, somos egoístas. O nosso amor está indo na contramão daquilo que o Senhor propõe para o verdadeiro amor. Veja, querido, esse é um momento para você medir o seu amor. Sabe, uma das coisas que mais me deixou emocionado hoje foi quando uma irmã da igreja hoje à tarde me mandou uma mensagem dizendo que pessoas desempregadas estiveram na porta da igreja aqui para partilhar o pouco que tinham com aqueles que nada têm. Ah, meus irmãos, como eu fiquei impactado de ver pessoas que estão numa situação difícil, ainda assim compartilhando. Quando nós olhamos os nossos interesses, quando nós olhamos a nossa realidade, quando nós olhamos aquilo que temos, as nossas demandas, nós nos tornamos interesseiros, nós nos tornamos pessoas egoístas, nós nos tornamos pessoas que precisamos voltar ao primeiro amor.
E é interessante que Jesus vai falar uma terceira verdade, eu quero partilhar com você, por isso, reavalie as suas convicções, reavalie a sua fé, examine a sua fé, mas em terceiro lugar, persevere nas suas provações, priorizando Cristo na sua vida. Veja o verso 3, tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Que lindo, hein? Você tem a perseverança, você continua nas provações com um ânimo recobrado, o seu ânimo está firme no Senhor, mas o Senhor vai denunciar as falhas daquela igreja. Aquela igreja estava vivenciando um tempo que eles precisavam avaliar, não as suas obras. A gente aprende, irmãos, que nós temos que perseverar, que nós temos que ser longânimos nas provações, nós temos que ter um ânimo redobrado na hora da espera. Você tem sentido a sua vida assim? Você numa angústia, numa expectativa, numa espera, quando é que tudo isso vai acabar? Então persevere, mas priorizando Cristo na sua vida. Quem sabe, querido, tudo que você está vivendo, e o Senhor está vendo seu coração ainda indiferente, tudo que nós estamos vivendo em meio a essa quarentena, e você ainda não se ligou, que é um tempo para você se voltar para Deus, que é um tempo para você se voltar para o primeiro amor, se voltar para Cristo, se voltar para aquilo que é principal na sua vida. Deus está chamando as famílias para se voltarem para o primeiro amor. É um tempo para a gente poder amar, pesquisar, sondar. Será que eu tenho falado, expressado, eu tenho sido uma pessoa dentro da minha casa, dentro da minha realidade, uma pessoa que vive o verdadeiro amor? Eu lhe pergunto nessa noite, como que está o tanque de amor da sua própria vida? E quando nós vamos olhando para dentro de nós, Deus vai nos confrontando, e aí nós vamos percebendo que a gente precisa amar mais, amar o Senhor sobre todas as coisas. Qual é o mandamento que o Senhor deixou para nós? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E aí, em último lugar, eu aprendo aqui uma quarta verdade: não perca sensibilidade em detrimento do seu zelo. Sabe qual foi o grande pecado da igreja de Éfeso? O zelo era grande, mas ela havia perdido a capacidade de ter sensibilidade. Philip Yancey, ele vai dizer que hipersensibilidade é comer as lágrimas uns dos outros, é sentir a dor do outro. O nosso amor narcísico, o nosso amor voltado para nós mesmos. Você conhece alguém que é voltado só para ele? Ele é narcísico, ele é voltado para si, ele é centrado em si, tudo é ele quer ser o centro das atenções, ele quer levar vantagem em tudo, ele quer sempre se dar bem em detrimento dos outros. Mas quando nós somos visitados pelo Senhor, o amor do Senhor nos constrange. É por isso que 1 Coríntios 8, verso 1 vai dizer assim: olha, sabemos que todos temos conhecimento, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas aí eu acho lindo e extraordinário, porque Paulo diz assim: mas quem ama a Deus, este é conhecido de Deus. Talvez seja por essa razão, escrevendo aos Efésios, que Paulo termina a sua carta aos Efésios no versículo de número 23. É muito importante que a gente tenha essa visão. A carta é escrita na década de 60, mas a carta de amor de Jesus para a igreja é escrita na década de 90, quando João estava exilado. 30 anos se passaram.
Olha como Paulo termina a sua epístola aos Efésios. O verso de número 23, Paulo fala assim: paz seja com os irmãos, amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Talvez porque Paulo sabia que o ingrediente principal que não poderia faltar àquela igreja era fé com amor. Eles poderiam ter fé, mas se eles não tivessem um amor a Deus sobre todas as coisas, eles não teriam uma vida cheia de graça. E o que faz que o nosso amor acabe? O que tem feito, querido, com que o seu amor ele não seja assim tão durável? Já viu quando você ouve falar assim, um casal se separou, aquela pessoa deixou Deus, aquela pessoa abandonou Deus. Eu acho extraordinário esse momento que nós estamos na mídia online, porque algumas pessoas que foram membros dessa igreja estão começando a olhar para a igreja com outros olhos, estão começando a desejar voltar para a igreja, estão começando a ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus, e quem sabe, querido, seja uma grande oportunidade para essas pessoas voltarem ao primeiro amor. Quando nós amamos, pelo contrário, nós nos enchemos desse amor, nós temos essa sensibilidade que vem de Deus e vem pelo amor de Deus que é derramado nos nossos corações, nós nos tornamos mais compreensivos. Sabe, a gente até vê que o outro errou conosco, a gente até nota que o outro falhou conosco, mas nós temos os olhos da misericórdia, porque entendemos de Deus que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós nos tornamos mais pacientes, porque o amor tudo suporta, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se ufana, o amor não arde em ciúmes. Mas vindo as profecias, o amor de muitos esfriará. Nós suportamos, nós caminhamos a segunda milha, nós perdoamos com maior facilidade, não fazemos questão. E esse é o amor ágape, é aquele amor que é capaz de sair de si mesmo, para ir em direção ao outro. Esse é o amor de Deus por sua vida, querido. Jesus vai dizer: lembra-te, arrepende-te, volta. Você tem algumas coisas ao teu favor. Você negou aí a heresia dos nicolaítas. Você detesta os falsos profetas. Porém, você precisa voltar ao primeiro amor. E aí Jesus fecha a carta dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu lhe permitirei comer da árvore da vida. Olha que coisa extraordinária, aquele que se volta para o amor em Cristo Jesus. E querido, Jesus nessa noite está te visitando, Jesus nessa noite está indo aí onde você está, Jesus vai em direção a você, porque o amor ágape faz isto. É o Deus que deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo, tornou-se homem, veio como servo, e veio ao seu encontro, veio ao meu encontro, mesmo sabendo que você não é digno, mesmo sabendo que você não é merecedor, mesmo sabendo que você é pecador, carente da graça do Senhor Jesus, mesmo sabendo que se não fosse a misericórdia de Deus na sua vida, todos nós já estaríamos consumidos. E aí, o Espírito Santo de Deus, nessa noite nos diz, que esse amor, ele diz, volta, arrepende-te, volta ao primeiro amor. Eu tenho, porém, contra ti que você deixou o teu primeiro amor. Nessa noite você sente o Espírito Santo de Deus indo ao seu encontro para te trazer para perto dele? Eu sinto, queridos, eu sinto o Espírito Santo de Deus me chamando para mais perto dele.
Eu sinto o Espírito Santo de Deus me trazendo para mais perto, no centro da vontade dEle. Eu sinto o Espírito Santo de Deus ruminando contra a minha carne, tirando as minhas vontades, para que eu tenha Cristo como centro, como alvo, como soberano, como Senhor de tudo na minha vida. Sabe, hoje é uma noite, e talvez seja por essa razão que essa carta, ela foi a última, embora tenha sido a primeira que Jesus escreveu. Talvez seja por essa razão que os nossos equipamentos não tenham funcionado e agora funcionam. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito, que você se volte para o primeiro amor. O Senhor Jesus está te chamando, porque quando você se vir totalmente entregue a esse amor, quando você se apresentar diante de Deus totalmente entregue, com o seu coração voltado para Ele, o amor de Deus vai dominar, o amor de Deus vai te alcançar, e você será mais do que vencedor. Nessa noite o Senhor Jesus está te chamando para voltar ao primeiro amor. Você entende da parte de Deus que Deus está te chamando a voltar ao primeiro amor? Você sente nessa noite que aquele amor que você tem tido, tão egoísta, que não reparte, que não compartilha, aquele amor tão voltado para si, o Senhor Jesus não quer esse amor. Jesus quer um amor que se entrega. E quando o Espírito Santo chegar à sua vida e dominar o seu ser, aí não haverá como negar, querido, que é lá, no centro da vontade dEle que você precisa estar, no caminho, na verdade, na vida, na presença, na dependência do Espírito Santo, vivenciando esse ambiente maravilhoso do amor de Cristo. Deixe hoje o Espírito Santo, deixe hoje Deus, deixe hoje o Senhor te alcançar e dominar você. Não perca essa sensibilidade em detrimento do seu zelo. Deus quer que você volte hoje ao primeiro amor. Eu quero orar por você nesta noite por isso. Pai, nessa noite nós nos voltamos para Ti. Senhor, nós ficamos constrangidos porque o Teu amor nos constrange. O Teu amor, Senhor, nos deixa constrangidos porque, sem sermos merecedores, o Senhor nos amou primeiro, e porque o Senhor nos amou primeiro, nós te amamos, nós podemos amar. Quem sabe, Pai, essa casa que nos assiste, essa pessoa que nos assiste, o que ela está precisando é voltar ao primeiro amor, é voltar-se para Ti, é voltar-se para o Senhor em arrependimento, em contrição, em confissão, em total renúncia, altruísmo, voltando-se para o Senhor e declarando: Senhor, eu quero hoje voltar ao primeiro amor. Você sente isso de Deus? Diga de alguma forma, se expresse de alguma forma, diga: Senhor, hoje eu preciso voltar ao primeiro amor. Senhor, hoje eu quero, hoje eu preciso. Nós vamos cantar: quero voltar ao primeiro amor, quero voltar ao início. O Senhor quer que você volte lá, à inocência, onde tudo era tão íntimo, tão próximo, mas o pecado veio, bateu a frieza espiritual e você se distanciou, não é verdade? Mas hoje é uma oportunidade de você dizer: Senhor, me dá aquela chama que arde por Ti, me dá, Senhor, aquela experiência maravilhosa de viver em Ti, na Tua total dependência. Você está se sentindo assim? Cante, adore e louve conosco. Nós vamos cantar e você vai ter essa oportunidade de dizer isso para Deus. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho
Diga aí de onde você está, dizendo, declarando: eu preciso, eu quero, eu vou voltar ao primeiro amor. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Tem pessoas dizendo: eu quero voltar ao primeiro amor aí. Então declare, diga: eu quero, Senhor, eu preciso. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Ó Senhor, chega até nós aqui, Senhor, que a Tânia hoje está voltando ao primeiro amor, está declarando que ela hoje precisa voltar ao primeiro amor. Louvado seja o teu nome. Como a Tânia é preciosa para o Senhor Jesus, Pai. Como a Tânia é amada, é querida. Esse culto não podia deixar de acontecer, porque a Tânia precisava ouvir essa palavra hoje. Deus, nessa noite, Deus, visita, Pai, visita, Senhor, a casa, o lar dessa vida que se rende ao Senhor e declara para Ti: ah, Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa os nossos pecados de omissão, Senhor. Senhor, perdoa, Pai, porque o Senhor está falando, o Senhor está ecoando dos céus com as Tuas trombetas. E há tantas pessoas ainda insensíveis, há tantas pessoas ainda indiferentes, Pai. Pai, nós passamos pelos bares, vindo para a Tua casa, tantas pessoas nos bares, tantas pessoas nos botecos, tantas pessoas, ó Deus, longe do Senhor, tantas pessoas morrendo sem Cristo Jesus, por causa do coronavírus, Pai. Ah, Senhor, como precisamos voltar a esse primeiro amor. Pai, visite agora, Pai, essas vidas com o Teu poder e a Tua graça, Senhor Deus. Visite com a unção do Teu Santo Espírito, Pai, porque no nome poderoso do Senhor Jesus, nós seremos mais do que vencedores, porque voltamos agora para o Senhor. E a nossa igreja está assim, de braços abertos. A nossa igreja está de braços abertos para acolher a todos aqueles, Pai, que vão entrar um dia por essas portas, porque ouviram essa palavra. Essa palavra não é para outro, a não ser para você que está ouvindo essa palavra e vai se render ao Senhor, declarando: Jesus, Tu és o amado da minha alma e hoje eu estou decidindo voltar para Ti. Vem mesmo, Tânia. Vem mesmo, Tânia, porque nós estamos aqui de braços abertos, esperando você. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Nós queremos orar ao Senhor nessa noite por alguns pedidos. Ah, como é bom podermos ser igreja, como é bom podermos ser família de Deus. Deus, continue abençoando os profissionais da saúde, aqueles que estão desempregados. Tome a vida da Débora. Oramos pela vida, Senhor, do Luiz, da Eloana. Oramos pela vida, Senhor, do Luiz e do Flávio, filhos do nosso irmão Rubem. Colocamos a nossa ministra Eliette nas mãos do Senhor. Colocamos, ó Deus, o Cleiton nas mãos do Senhor, a Sandra Verta nas mãos do Senhor. Colocamos, ó Deus, os familiares, todos os nossos familiares, Pai. O Arthur, que foi confirmado o Covid, tenha misericórdia do Arthur, Pai. Abençoe a Fabiana, Pai, a sua família, a sua amiga que está entubada, tenha misericórdia. Toda a família do irmão Adir. Tome, ó Pai, o Luiz, ó Deus, da Anadir, que está lá naquele hospital com suspeita de Covid, Pai. Ah, Deus, visita o irmão Luiz, ele é amado e querido nosso, Pai. E sabemos que agora o Senhor está ali visitando ele naquele leito, Senhor. Toma, Pai, ó Deus, toma, Senhor, o Walter, ó Deus, o primo da Etna, Senhor, são vidas preciosas. Toma a Ellen, obrigado pela vida da Laís, que nasceu hoje, louvado seja o Teu nome, Senhor. Tu és fiel, Tu és Senhor, Tu és o Deus que responde às orações da Tua igreja. E o Senhor tem feito curas e milagres
Dá-nos uma noite abençoada na presença do Senhor. Por isso oro, Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, o grande, supremo pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes o que perante Ele é agradável em Cristo Jesus o Senhor, ao qual seja toda honra, toda glória, para todos sempre. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe. Tenham uma noite muito abençoada na presença do Senhor Jesus. Que Deus a todos abençoe. E vamos continuar ligados em oração, clamando ao nosso Deus, todos os dias orando, clamando pela presença do Senhor Jesus. Que Deus a todos abençoe.